Ok, iniciou a gravação. Vamos dar uma recapitulada no que a gente tinha falado ontem, tá? Eu vou até apagar isso aqui que já está aqui. Eu deixei isso aqui que a gente começou a fazer aqui. Só um exemplo que eu trouxe da minha cabeça para poder ilustrar o que a gente discutiu ontem, mas basicamente a gente começou a falar sobre transformadores. Eu dei a informação de como é feita a construção básica de um transformador. O transformador ele é constituído por meio de um circuito magnético em que eu tenho acopladas duas ou mais bobinas, né? Na maioria dos casos, aí, transformadores mais simples, duas bobinas. E aí, por causa desse acoplamento magnético e dos fenômenos eletromagnéticos que eu expliquei hoje, existe aí a transformação de tensão, de corrente, até mesmo de impedâncias que estão associadas a um lado, a uma bobina do transformador e a outra bobina do transformador. Então, eu até tinha feito um desenho ontem, vou fazer ele aqui mais esboçado rapidamente aqui com vocês, né? Uma estrutura de um material magnético, e aí eu vou ter uma determinada bobina que eu vou excitar, né? Aqui eu vou conectar, né, o gerador, a fonte aqui, e aí eu vou excitar isso aqui com uma tensão V1, vai circular uma corrente I1 pelo enrolamento, e esse enrolamento é um fio condutor enrolado, né? Ele vai ter um número de voltas, um número de voltas mesmo, né, que a gente chama de espiras, o número de espiras N1. E eu vou conectar um outro fio enrolado, tá? Em que aqui eu vou conectar minha carga, né, o restante do circuito, vai ser um outro enrolamento que eu vou ter um número de espiras N2. Por causa dos fenômenos eletromagnéticos, a hora que eu excitar esse enrolamento aqui, que eu chamo de primário do nosso transformador, né, vai aparecer aqui um fluxo magnético circulando no meio dessa estrutura, porque é uma estrutura magnética, né, uma estrutura de alta permeabilidade magnética. E aí, esse fluxo magnético que ele vai passar pelo enrolamento secundário, ou secundário do transformador, vai fazer com que apareça aqui uma corrente no secundário, I2, e uma tensão no secundário, V2. Só lembrando, vale reforçar aí que essas tensões e correntes envolvidas são sinais alternados, tá? Tendo em vista que, se não forem alternados, eu não vou ter variação de campo magnético e isso não vai induzir corrente elétrica. Então, o transformador ele não funciona com sinais contínuos, ele funciona com sinais em regime de corrente alternada mesmo. E aí eu mostrei algumas relações eletromagnéticas que a gente tem, né, em circuitos magnéticos, nesse tipo de estrutura, tá? Que permitiram que a gente chegasse nas relações de transformação para o transformador. Então, nós chegamos na seguinte relação de tensão, né? Por exemplo, não, seguinte relação de tensão. A tensão do primário é igual à relação do número de espiras do primário para o secundário vezes a tensão no secundário, tá? Para a corrente que circula no primário é igual à relação inversa do número de espiras, N2 por N1, vezes a corrente do secundário. E para impedâncias, uma impedância de primário é igual à relação direta do número de espiras ao quadrado vezes uma impedância de secundária, tá? Então, pessoal, daqui, né, a gente tirou algumas conclusões. A gente tirou as conclusões lá, né? O que é importante aqui? Se N1 por N2 for maior que 1, isso quer dizer que N1 é maior que N2. E que a tensão de primário ela é maior do que a tensão de secundário. Agora, a corrente de primário ela vai ser menor que a corrente de secundário. Ou seja, quando eu tenho a situação em que a tensão que eu aplico no primário ela é maior do que a do secundário, ou seja, um transformador abaixador de tensão, a corrente no secundário ela é proporcionalmente maior do que a do primário. Então, se eu estou abaixando a tensão, eu estou aumentando a corrente. Em contrapartida, né? Caso contrário aqui, disso aqui, se N1 por N2 for um número menor do que 1, isso quer dizer que o número de espiras do primário é menor que a do secundário,
a tensão no primário é menor que a do secundário, porém a corrente de primário é maior do que a corrente de secundário. Então, essa é a situação, né, em que eu aplico uma tensão no primário e a que eu vou ter lá no secundário é maior. Então, eu aumento a tensão, é um transformador aumentador de tensão, porém eu reduzo a corrente, é um transformador abaixador de corrente, tá? Outro detalhe importante, eu aumento a tensão e abaixo a corrente, ou eu abaixo a tensão e... não. Ou eu abaixo a tensão e aumento a corrente, ou eu aumento a tensão e abaixo a corrente. De qualquer forma, dadas as condições ideais de um transformador ideal, a potência que eu jogo no primário, ela é igual à potência que está disponível no secundário. Dadas as condições ideais, tá? Eu estou desconsiderando aqui perdas. Nós vamos falar também das perdas no transformador. Eu vou só mostrar para vocês o modelo que a gente usa, né, para quantificar essas perdas. Aí depende da aplicação, né? Se eu estiver trabalhando com uma aplicação que é mais sensível a essas perdas, que essas perdas são mais significativas, eu tenho que levá-las em consideração, mas muitas vezes não, tá? Muitas vezes a gente considera o transformador ideal mesmo. Beleza? Beleza, show. Ok. Bom, aí a gente tinha parado ontem falando dessa questão da transformação de impedâncias. Para que serve isso? Para a gente fazer análise de circuitos em circuitos com transformador, tá? E aí eu dei o seguinte exemplo. Vamos supor que eu tenha essa situação aqui de um transformador, tá? Quando eu coloco assim duas bobinas uma do lado da outra, é a representação esquemática que a gente usa para transformador. E aí, supondo que eu liguei aqui um gerador que vai gerar uma tensão VG e de resistência interna RG. Liguei no transformador, tá? Aí eu vou ter V1 disponível no primário, V2 aqui no secundário, corrente 1 aqui, corrente 2 aqui. E aí, lá no secundário, eu conectei uma carga. Aqui, para facilitar da gente investigar o que a gente quer investigar, eu estou imaginando tanto o gerador quanto a carga como sendo impedâncias puramente resistivas, tá? Meu gerador lá com 10 ohms, minha carga com 50 ohms. Como que a gente faz para analisar esse tipo de circuito? Normalmente, pessoal, o caminho que a gente leva é eu transferir todas as impedâncias para um lado só. E essa transferência de impedância, a gente dá o nome de referência, né? Eu refiro a impedância para um lado. Então, eu coloquei aqui, ó, referindo RL ao primário. Eu vou pegar a resistência da carga e vou jogar lá no primário. E vou montar um circuito aqui que vai ficar independente do transformador, tá? Então, como é que eu faço isso, né? Ó, meu primário lá já tinha minha tensão no gerador, tinha meu resistor aqui do gerador, né? E aí, esse RL veio para o primário como sendo RL linha, tá? E aí eu tenho que determinar qual é o valor dessa resistência dessa carga agora referida ao primário, né? RL linha é RL referido ao primário. Como que a gente faz? Aplica a fórmula da impedância. Então, ó, uma impedância de primário é a relação direta do número de espiras, N1 por N2 ao quadrado, vezes a impedância do secundário. Bom, se eu estou falando de impedância do primário, eu estou falando do RL, que está conectado no secundário, ou do R', que é a impedância lá do secundário trazida para o primário? É o nosso RL'. Então, aqui na nossa fórmula, quem vai ser Z1? RL', que é ele que está aqui no primário, nessa configuração. É igual. Aí, né, esse valor de 1,73 aqui, como sendo a relação de espiras, a gente tirou aí de um transformador que transforma de 220 para 110, tá? Nós fizemos lá, né, usando a fórmula da relação de tensão, ó, 220 é igual a N1 por N2 vezes 127, né? Aí dividimos 220 por 127 e achamos uma relação N1 por N2 igual a 1,73. Então, eu usei esse valor aí como se fosse um transformador que vai fazer isso. Aí eu fiz 1,73 ao quadrado, joguei aqui o valor de 50, que é o RL, a impedância do secundário na fórmula, né? Então, é esse cara aqui. 3 vezes 50, 150. Então, quando o RL eu refiro ele ao primário, ele vem com o valor de 150 ohms e não mais de 50. Aí aqui, se eu tiver o valor da tensão no gerador, eu consigo calcular essa corrente, assim por diante. Depois nós vamos fazer exemplos aí com valores numéricos.
mas só para mostrar para vocês. E aí tinha ficado para a gente fazer hoje a outra situação agora, que é, ao invés de referir o circuito todo para o primário, eu posso referir ele todo para o secundário. E aí, quando eu referir ele todo para o secundário, vamos ver aqui o que vai acontecer. Pode apagar esse lado aqui. Olha só. Lá no secundário, quem que já estava lá? O nosso RL de 50 ohms. Aí quem que vai vir parar lá? O RG. O RG está do lado de cá, eu vou jogar ele aqui agora, como se eu passasse ele pelo transformador para cá, tá? É o nosso RG, só que agora ele vem como RG linha, porque eu transformei, eu mudei ele de lado, eu referi ele, tá? E a nossa tensão VG, que tinha sido aplicada no primário, eu vou transferir ela aqui para o secundário como sendo VG linha, transformando aí essa tensão também, tá? E aí eu teria que usar o quê? As relações de tensão, de transformação de tensão para transformar a tensão da fonte e a de impedância para transformar aquela resistência RG ali. Vamos, me ajudem aqui, vamos identificar aqui, ó. Nessa fórmula, a hora que eu for aplicar, V1 vai ser VG ou VG'? Lembrando que aqui tá referindo o circuito ao secundário. Então, esse lado aqui é o secundário do transformador. Nessa fórmula aqui, quem é V1? É VG ou é VG'? VG. VG, porque ele estava originalmente no primário. VG' é quando eu passei ele para o secundário. Então, aqui entra VG. Aqui a relação de espiras, que a gente deu o exemplo de 1,73. E V2 é VG ou VG', né? Se V1 é VG, V2 é o nosso VG', né? É a tensão do primário, só que referida, a tensão do gerador, só que referida ao secundário. Então, é a tensão do secundário. Aí, se eu tiver o valor, né? Eu não propus o problema com valor, mas se eu tiver um valor de VG, eu coloco o valor aqui, isolo ele aqui e acho o valor de VG'. Mesma interpretação agora para RG, tá? Ó, uma impedância de primário é a relação do número de espiras direta ao quadrado vezes a impedância do secundário. Z1 é uma impedância de primário, vai ser RG ou RG'? Vai ser RG. Vai ser RG, porque RG' já é quando eu transformo ele para o secundário. Então, RG é a impedância de primário, a relação de espiras ao quadrado, e Z2 vai ser o RG'. É o RG já representado no secundário, então é uma impedância de secundário. Aí aqui eu tenho o valor do RG, 10. Professor, Oi. eu não teria que somar com R1, com RL, não? Não, aí se você quiser somar aqui para fazer o equivalente aqui, mas primeiro você passa tudo para um lado. Ah, tá, beleza. Você não sabe Ok. ainda o valor da RG' para poder fazer a série dos dois. Entendi, ok. Entendeu? RG', 10 sobre 3, né? Vai ser aproximadamente 3,33 ohms. Então, aqui 3,33 ohms. E aqui a gente pode usar qualquer método de circuito para descobrir qualquer coisa que a gente queira aqui, né? Aqui eu vou ter a minha corrente 2, lembrando que eu estou falando do secundário, né? V2 seria a nossa tensão aqui em cima do resistor de 50 ohms, originalmente, né? Eu peguei esse pedaço aqui e trouxe para cá. Beleza? Aqui, gente, alguma pergunta? Beleza, beleza. Ok. Bom, deixa só um instante aqui. Ó, eu separei uma atividade. Isso aqui, a conversão de energia aqui, porque foi uma disciplina que eu já trabalhei de conversão de energia, que estudava transformadores.
para a gente poder trabalhar esses conceitos aqui e trabalhar essas contas. Então, deixa eu deixar isso aqui em branco. Vamos fazer isso aqui juntos, tá? Ó, um texto aqui, 4 questões para o texto, tá? Considere o transformador ideal mostrado na figura abaixo, em que a bobina de N1 espiras representa o primário e a bobina de N2 espiras representa o secundário. Aí aqui, né, eu estou até representando o nosso fluxo magnético aqui, com a letra φ, não é interessante aqui para a gente, não importa, corrente 1 aqui, que consequentemente eu vou ter a corrente 2 quando eu ligar uma carga, né? N1 e N2 e assim por diante. Aí vejam bem, o que mais que o exercício fala para a gente, ó. A relação de espiras do transformador em questão é N1 por N2, 2 para 7. Isso é uma outra forma de representar a relação de espiras. 2 para 7. Isso quer dizer o quê? Que para cada 2 espiras no primário, eu tenho 7 no secundário. Eu não sei exatamente quantas eu tenho no primário, quantas eu tenho no secundário, mas eu sei que a cada 2 no primário eu tenho 7 no secundário. Isso pode ser traduzido aqui, ó, 2 sobre 7, sem problema nenhum. O que mais? Vamos lá. E existe uma carga com impedância Z2 conectada ao secundário. A impedância em questão é Z2, 5,21 mais J, 3,45. Ao primário é aplicado um sinal de tensão senoidal, que faz com que a corrente eficaz no secundário seja de 11,2 amperes, com frequência de 60 Hz e fase nula. Vamos desenhar isso aqui, tá? Então, ó, eu vou ter o meu primário do transformador. E o meu secundário do transformador, tá? Lembrando que aqui seria o nosso transformador ideal. O ideal, né, significa que eu não estou levando em consideração perdas, né, pelos fenômenos que eu vou falar com vocês quais são essas perdas, quais são esses fenômenos mais à frente, tá? Mas levando em conta aqui que eu não tenho perdas. Aí ele falou que eu vou conectar uma impedância, né, no secundário, que é a impedância Z2, né? 5,21 mais J, 3,45 ohms. E ao primário, eu aplico um sinal de tensão senoidal, vou chamar aqui de V1, tensão aqui no primário, que faz com que a corrente eficaz no secundário, então eu vou ter uma corrente no secundário aqui, e o valor eficaz dela é de 11,2 amperes, com uma frequência de 60 Hz, e a fase da corrente 2 é nula, 0 graus. Beleza? Beleza. Tá. Vamos ver o que ele quer. Primeiro, calcule o valor da carga do secundário referida ao primário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: calcular o valor dessa carga lá no primário, como se eu viesse e fizesse isso aqui, ó. O meu Z2 vem para o lado do primário, chamado aí de Z2'. E aqui nós vamos ter o V1, né? E aqui nós vamos ter a corrente I1. Uma vez que eu joguei ele lá no primário, ele está submetido à tensão e à corrente do primário. A fórmula que a gente tem para fazer essa transformação é impedância de primário é a relação direta do número de espiras ao quadrado vezes uma impedância de secundário. Agora eu pergunto para vocês, onde que entra Z2 e onde que entra Z2'? Z1 aqui, pessoal, é uma impedância de primário. Quem que é de primário? Z2 ou Z2'? Z2'. Z2', que foi quando eu peguei Z2, que foi conectado ao secundário e joguei no primário. Então aqui vai ficar Z2' é igual relação direta do número de espiras, 2 para 7 ao quadrado. E Z2 é o próprio Z2, né? É a impedância que originalmente eu conectei no secundário. Então aqui entra, né, 5,21 mais J,
3,45. Então, Z2' fica 4 sobre 49, que multiplica 5,21, mais J, 3,45. Não se esqueçam do parênteses, tá? Porque se essa relação ao quadrado multiplica Z2, multiplica tanto a parte real quanto a parte imaginária. Então, tem que ter o parênteses. Só para a gente fazer aqui, ó. Então, Z2' é 4 dividido por 49, vai dar aí 81,63 vezes 10 a menos 3, que vai multiplicar 5,21 mais J, 3,45. Pego esse valor e faço a distributiva. Multiplico pela parte real e pela parte imaginária. Então, 81,63 vezes 10 a menos 3 vezes 5,21, que nós vamos encontrar aproximadamente 0,43, mais J, fazendo agora 81,63 vezes 10 a menos 3 por 3,45. Daí, aproximadamente 0,28 ohms. Então, essa é a impedância que eu conectei lá no secundário, referida ao primário. Beleza? Dúvidas? Para mim tá tranquilo. Tranquilo, gente? Ok. Bom, número 2. Calcule o valor eficaz da corrente no primário. Olha só. O exercício, ele forneceu para a gente o valor eficaz, né, da corrente no secundário. E ele quer saber qual é o valor da corrente no primário eficaz. Bom, podemos utilizar aquela expressão de transformação de corrente, I2 é igual a N2 sobre N1, ou I1 I1 é igual a N2, N1 vezes I2, e jogar aqui os valores eficazes? Pode. Podemos, né? Lembrando, são sinais alternados. Se não forem alternados, o transformador não funciona, tá? Mas eu posso usar essas fórmulas com os valores, né? Eficaz ou de pico. Então, se eu jogar aqui para transformar o valor, só o valor eficaz, tudo bem. Mas a gente tem que lembrar que é um valor eficaz que está associado a um sinal alternado senoidal, tá? Então, vamos lá. Ó. I1 é o que eu quero saber. Só que agora eu vou escrever I1 eficaz. N2 por N1. E o I2 agora eu vou usar o valor eficaz aqui. Então, ó, I1 eficaz é o que a gente quer saber. Relação inversa do número de espiras, né? É o inverso da relação direta. Então, se N1 por N2 é 2 sobre 7, N2 por N1 é 7 sobre 2. Beleza? Ah, se aqui desse um número, 5,33. 1 sobre 5,33, tá? Então, só inverter. Então, aqui entra 7 sobre 2 vezes o valor eficaz da corrente no secundário, 11,2. Então, aqui, 11,2 vezes 7 sobre 2 dá 39,2 amperes. Ok? Ok. Próximo. Escreva as expressões no domínio do tempo das tensões no primário e no secundário, V1 de T e V2 de T. Nós não temos nenhuma das duas tensões, né? Lembrando que lá no nosso circuito original, se eu tivesse que colocar V2, estaria aqui, do outro lado do transformador. Beleza? Bom, a gente precisa, então, pessoal, encontrar, né, essas tensões. Eu tenho caminhos diferentes que eu posso fazer aí, tá? Ou, sabendo o valor da corrente 2 aqui e da impedância Z2, eu acho V2 e depois eu transformo em V1. Ou eu uso esse circuito referido, né, em que eu já tenho o valor da corrente eficaz I1, que eu encontrei antes, e aí eu encontro V1, depois eu transformo para V2. Então, posso escolher ou achar V1 primeiro ou achar V2 primeiro. O que vocês querem fazer? Deixa eu anotar essas informações aqui que a gente já obteve, que a gente pode precisar.
Enquanto isso, me respondam aí o que vocês querem fazer. Achar V2 primeiro ou achar V1 primeiro? Acho que V2 primeiro. V2 primeiro, né? Beleza. Gente, aqui nada mais é do que a análise de circuito que a gente fez, tá? Ó, V2 é a tensão em cima da impedância Z2. I2 é a corrente que passa por ele. Então, se eu quiser achar a tensão, eu faço a impedância vezes a corrente. Só que a gente tem que lembrar que aqui, né, é senoidal, a gente está trabalhando com fasores, tá? Então, eu vou encontrar ó, o fasor corrente I2, tá? Que vai ser o valor de pico e a fase da corrente, tá? Como que eu acho o valor de pico da corrente 2? Pego o valor eficaz e faço o que com ele? Multiplica por raiz quadrada de 2. Multiplico por raiz de 2, né? Para achar o eficaz, a gente divide. Para achar o de pico, a gente multiplica o eficaz. Então, 11,2 vezes raiz de 2, que vai resultar em 15,84 amperes. Então, o nosso fasor corrente 2 é 15,84 com fase 0. A fase foi dada lá, ele falou fase nula. Bom, beleza. Então, o fasor tensão V2 é a impedância Z2 vezes o fasor corrente I2. Então, 5,21 mais J, 3,45, que multiplica 15,84 com fase 0. Vou transformar na forma polar, porque a gente vai querer na forma polar também para conseguir escrever lá, tá? Então, eu vou encontrar aqui 6,25 com fase 33,51 graus e ali 15,84 com fase 0 graus. Multiplicação de números complexos na forma polar, multiplica os módulos, 6,25 vezes 15,84 vai dar aproximadamente 100 aqui, tá? Deu 99, eu vou aproximar para 100 para ficar mais bonito. E soma as fases, 33,51 mais 0, 33,51 graus. Eu vou achar o fasor V1 primeiro, depois a gente monta, porque lembrando que o exercício ele quer, né, V1 e V2 de T, no domínio do tempo, não quer o fasor. Mas a partir do fasor a gente escreve no domínio do tempo facilmente, tá? Ó, como é que eu acho V1 então? Ó, a expressão de transformação é V1, vou até escrever em vermelho aqui, porque é fórmula, tá? Para diferenciar, V1 é N1 por N2, V2. Posso fazer essa conta com os fasores? Jogar o fasor V1 e o fasor V2 lá? Pode. Posso, né? Mas, na verdade, eu não preciso, eu já tenho ali na forma polar, eu não preciso me preocupar com a fase. Porque eu falei ontem, um transformador ideal, né? Ele não muda a fase. Então, a mesma fase de V2 vai ser a mesma fase de V1. Eu posso fazer isso só com valor de pico. Isso para o transformador ideal, tá? Real, eu vou... Vai ter um pulinho do gato aí que eu vou explicar para vocês depois. Então, aqui eu vou jogar o valor de pico de V1, relação de transformação direta, valor de pico de V2. Então, eu tenho o valor de pico de V2, que é 100, né? E eu quero saber o valor de pico de V1. Relação direta de espiras é 2 sobre 7, foi dado lá no começo, ó, aqui, vezes 100. Tensão de pico V1 é, então, 2 vezes 100 sobre 7. 28,57 volts. Que faltou a unidade também, né? Volts. Então, se eu tiver que escrever o fasor V1, como é que eu escrevo isso aqui, gente?
A relação de Spira é N1 sobre N2? Já Não? fizemos a transformação, nós já temos o valor de pico. Então divide por raiz de 2. Direto, valor de pico e a fase. Transformador, como eu falei agora há pouco, não muda a fase. Entendeu? Nós usamos a relação de transformação aqui direto no valor de pico. E eu mantenho a fase. Então, transformei do secundário para o primário. Professor, mas a conta que fizemos foi para V2, não para V1. Isso, mas aí é a proporção dele, não é isso, Fernando? A proporção do transformador, se você divide pelo valor de pico de V2 ali, você consegue ver 1. A proporção dele estava dando de 2 para 7, você divide, no caso, 100, pela proporção de 7 dividido por 2, daria também. Não entendi. 3,5. Se você pega 100 e divide por 3,5, né? Daria também a proporção aí, certo? Para V1. Mas dividir por 3,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2 sobre 7. Por 2 sobre 7. Mesma coisa. Né? Se você simplificar aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 3,5. Fica 100 sobre 3,5. Isso. Deu para entender aqui, gente? Ficou alguma dúvida? Entendeu aqui, Professor, Ângelo? não, peraí. Esse ponto aí, 2 sobre 7 vezes 100, esse 100 é a tensão do secundário. É a tensão de pico ali do secundário. Então beleza, ok. É que eu não percebi que você já tinha multiplicado pela relação de espiras, não. Que aí dá certo, Aí eu achei a tensão de pico do primário. Como que a gente definiu, né? Que a gente ia representar um fasor? Valor de pico e fase. E fase. A fase é a mesma porque é um transformador ideal. Isso. Tudo bem, ok. Na verdade, o transformador real, dando spoiler já para vocês, nós vamos transformar ele num ideal, representando as perdas por meio de resistências e indutâncias, tá? Não, esse aí para o transformador real. Não se preocupem. Aí estão falando de real, depois eu mostro o real para vocês, como é que é o modelamento matemático dele, o modelamento de circuitos dele, né? Ok. Então, beleza. Nós temos aqui o fasor tensão V1, o fasor tensão V2, temos a frequência, tá? O transformador também ele não muda a frequência, então a mesma frequência da corrente é a frequência da tensão, não vai fazer diferença aqui, tá? E aí vamos lembrar, né? Se eu quiser escrever uma tensão no domínio do tempo, V de T, é o valor de pico dela, seno de ômega T mais a fase. Tá? Então, nesse caso, né, a frequência angular, o ômega, é 2π vezes a frequência. No nosso caso aqui específico, 2π vezes 60, que vai dar aproximadamente 377 radianos por segundo. Valor típico aí usado, que é o que a gente tem na prática, né, que a CEMIG entrega aí para a gente. Então, já tenho aqui o valor da frequência angular, já tenho os valores de pico, consigo escrever as tensões, que foi o que o exercício pediu para a gente fazer. Olha lá. Né? Tensão V1 de T, que foi aplicada no primário, ó, valor de pico dela, 28,57, seno de ômega, 377T, mais a fase, 33,51 graus, volts. V2 de T, valor de pico dela, 100, seno de 377T, a mesma frequência, 33,51 graus, a mesma fase, volts. Morreu. Certo, gente? Ok, certinho. Show. Beleza? Tá. Próxima coisa que o exercício pede para a gente. Encontre as expressões das correntes elétricas no primário e no secundário no domínio do tempo. Bom, nós temos os valores eficazes das correntes. Sabemos que a fase da corrente no secundário é 0. A fase do primário vai ser quanto, então? 0 também. 0 também, né? O transformador, ele não muda. O transformador ideal, ele não muda a fase nem da tensão e nem da corrente. Então, vamos só achar os valores de pico. A corrente no primário de pico é a corrente no primário eficaz, 39,2, vezes raiz de 2. Então, a corrente no primário de pico é
49,2 vezes raiz de 2, 55,44. E aí, o fasor corrente no primário é valor de pico e fase 0 graus. Mesma coisa para o secundário. Vou começar achando o valor de pico da corrente no secundário, que vai ser o valor eficaz vezes raiz de 2, (15,84 amperes, né? Então, o fasor corrente no secundário tem módulo 15,84 e fase 0. Amperes aqui. Tudo bem? Beleza. Beleza? Então, a expressão da corrente no primário no domínio do tempo vai ser valor de pico, 55,44, seno. Frequência, a mesma que a gente calculou para a tensão, né? Esse circuito aqui não muda a frequência do sinal de tensão para a corrente, é a mesma frequência. E a corrente 2, mesma coisa, né? E aqui, lembrando, não coloquei nada para a fase, porque a fase é 0. E a corrente 2 vai ser dada pelo valor de pico, 15,84, seno a frequência angular, vezes o tempo, mais a fase, que é 0 também, então não preciso representar. Tá claro, gente? Beleza? Tá sim. Beleza. Beleza. Ok. Tem mais um outro exercício aqui, acho que dá tempo da gente fazer. Que fala até sobre um negócio que a gente acabou não falando aqui. Vocês devem ter visto em circuitos elétricos 1, mas aqui tem até uma diferençazinha quando a gente está falando de impedância e não de resistência. Vamos ver lá, o seguinte. Uma fonte que pode ser representada por uma fonte de tensão de 8 volts eficazes em série com uma resistência interna de 2 kΩ é conectada a um resistor de carga de 50 ohms por meio de um transformador ideal. Calcule o valor da relação de espiras com a qual a máxima transferência de potência é fornecida para a carga e a potência da carga correspondente. Vamos desenhar aqui, ó, vai ficar mais fácil. Uma fonte, que é uma fonte aí senoidal, tá? De 8 volts eficazes, conectado aí com uma resistência interna de 2 kΩ por meio de um transformador ideal, a uma carga de 50 ohms. É isso, né? Eu quero qual é a relação do número de espiras desse transformador, para que eu tenha a máxima transferência de potência para a carga. Pessoal, qual condição, vocês devem ter visto isso lá em circuitos 1, não sei, para que eu tenha máxima transferência de potência? Vocês viram isso? As resistências têm que ser iguais. As resistências têm que ser iguais, né? Bom, aqui, uma resistência está de um lado do transformador, que é a do gerador, e a carga está do outro lado. Para eu fazer essa análise das duas serem iguais, elas teriam que estar do mesmo lado, né? Então, vejam bem, se eu chamar essa resistência aqui de RL da carga, né? Para eu fazer essa análise de máxima transferência de potência, eu vou trazer ela para o lado de cá, fazendo aquele processo de referência que a gente viu, né? De R'. Então, a minha resistência interna é de 2K. Quando eu referir minha resistência de carga para o secundário, quanto que ela tem que valer aqui para que eu tenha máxima transferência de potência? 2K. 2K. 2K também. Então, eu já conheço o valor da minha resistência de carga quando eu referi para o primário. Só que, para essa condição, eu tenho que ter um determinado valor aqui, né, de relação de espiras. Então, utilizando a expressão para a transformação de impedâncias,
eu consigo descobrir isso aqui, ó. Uma impedância de primário, quem que é de primário? RL', é igual à relação do número de espiras ao quadrado vezes a impedância do secundário. Quem que é do secundário? O próprio RL, que foi conectado lá no secundário. Beleza? Beleza. Bom, então aqui, só usar os valores, ó. 2K é igual à relação direta do número de espiras ao quadrado vezes 50. Então, 2.000 dividido por 50 é igual à relação direta de espiras ao quadrado, né? Aqui tira um zero, 200 dividido por 50 vai dar 40, né? É igual à relação de espiras ao quadrado. Então, a relação de espiras é raiz de 40. Lembrando que aqui eu não passo mais ou menos, né? Como a gente deveria fazer no equacionamento, matematicamente falando, porque relação de espira não pode ser negativo, né? É uma contagem, número de voltas de um dividido pelo outro, não tem como dar negativo. Então, aqui a gente considera só o positivo mesmo. E aí eu acho uma relação de espiras de 6,32. 6,32. Isso. Beleza, gente? Então, o primário tem 6,32 vezes mais espiras do que o secundário. Ok? Ok. Tá. Queria chamar atenção só para 2 detalhes aqui para vocês, né? Aliás, chamar atenção de um detalhe e falar só mais uma coisa, que é o seguinte. Condição de máxima transferência de potências. Acabamos não falando sobre isso, mas já que a gente está falando disso agora, só para aproveitar aqui o gancho, resistência do gerador igual a resistência da carga. Beleza. Isso para impedâncias puramente resistivas. Se eu estiver falando de impedâncias com parte imaginária, reativa, capacitor, indutor, né, a impedância do gerador tem que ser igual à impedância da carga conjugada. Alguém lembra como que eu conjugo um número complexo? Você troca o sinal da parte imaginária. Eu troco o sinal da parte imaginária. Ou troco o sinal da fase, tá? Se tiver aqui, ó. Isso, sim. Né? Módulo e fase, né? O conjugado, eu mantenho o mesmo valor de módulo e venho aqui e inverto a fase. Beleza? Então, só para vocês saberem, né? Condição de máxima transferência de potência, a impedância tem que ser o conjugado da outra. Se for um número puramente real, né, resistivo, mudar o sinal da parte imaginária, mudar o sinal de zero, não faz diferença nenhuma. Então, por isso que isso aqui é igual. O exercício, pessoal, ele pediu ainda para calcular qual era o valor dessa potência que era transferida para a carga. Aqui, ó, vocês conseguem fazer isso, sabendo que aqui são 8 volts eficazes, né? E o circuito é puramente resistivo. Tentem fazer isso aí. Amanhã a gente começa... Amanhã não, semana que vem a gente começa a aula fazendo isso. Eu vou mostrar para vocês o modelo do transformador real. E aí, se pá, a gente já começa a parte de motores aí. Rapidinho, introdução. Eu vou mostrar para vocês constituição do motor, princípio de funcionamento eletromagnético e tal, motor monofásico, motor trifásico, e de forma mais superficial, como eu disse, vocês vão estudar isso com mais detalhe mais à frente. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, professor. 100%. Beleza. Então, só lembrando, tá? Vou até parar a gravação. Só lembrando, eu vou adiar